Eu conheci particularmente a casa de oração há 10 anos atrás. Foi justamente na minha pior fase. Eu tenho um tio que ele é como se fosse um pai para mim, né? Como eu disse, meu pai morreu há muito tempo. Sim, era bem novo, né? É bem novo. Esse tio, ele é o meu... Ele me adotou, literalmente, tanto que ele me chama de filho. Ele é o irmão do meio da minha mãe. E no momento que eu estava em processo de depressão profunda, ele falou assim: eu preciso que você conheça um lugar. Ele pegou, comprou uma passagem aérea para mim, me deu grana, me deu dólar, assim, você vai para os Estados Unidos, você vai para casa de oração. Caramba. E você vai ficar um mês lá, Mas o que eu vou fazer lá? Você vai lá. E Deus vai falar o que você vai fazer. E foi mais um agente transformador na minha vida, né? E onde que eles baseiam a sala de oração? Em 2 versículos, Salmos 27:4, né, quando Davi fala que todos os dias eu quero estar na presença da casa do Senhor. E Apocalipse 5:8, né, que os 24 anciões e os 4 seres viventes, todos eles viviam adorando e prostrando o seu Senhor com a harpa, que é a adoração, e com a taça, que era o incenso da oração dos santos, né? Então, segundo o apóstolo Paulo, nós somos santos. Então, através da nossa oração, a gente enche o céu com o incenso da glória do Senhor. Certo? Esse movimento ele começou há 23 anos atrás, com uma pessoa chamada Mike Bickle. Lá nos Estados Unidos é chamado de IHOP, que é International House of Prayer, que é a Casa Internacional de Oração. Eu não sei te precisar o dia e o mês exato, mas é 22 ou 23 anos que ininterruptamente eles oram 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas Eric, falando um pouquinho disso, é a primeira vez que tem isso? Não, não tem isso. No século XVIII, os moravianos, eles oraram por 2 séculos seguidos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sempre fazendo revezamento. Sempre fazendo revezamento, né? E quando você pega Apocalipse 8, de verdade, eu aconselho vocês, aqui no Brasil nós temos o F-Hop, que fica em Santa Catarina. Eles ficam em Florianópolis. São pastores queridos, amigos meus, que é o Vini Souza, que está dirigindo, a Emilene, que é a esposa dele. Sim. São pessoas jovens, são queridos, pessoas cheias da presença de Deus. E tem o IHOP, que está lá. O F-Hop aqui no Brasil está para 6 anos, se não me falha a memória. E eles têm esse movimento de casa de oração. Eles hoje não conseguem ainda fazer as 24 horas, eles estão fazendo cerca de 16 horas por dia. Onde o principal intuito é você ir adorar o Senhor orando a palavra e também cantar a palavra. Então, eles sempre tem a parte de adoração envolvida. Pode ser uma adoração profética, por exemplo, pegar um versículo, Salmos 20, por exemplo, Salmos 23, e começar a cantar os Salmos 23, como também tem versículos específicos, né? Eu vou dar um exemplo aqui, Efésios 1, de 14 e 16. Deus, eu peço espírito de sabedoria e conhecimento para que eu veja o Senhor através dos olhos do Espírito, né? Para que eu consiga entender a altura, comprimento, largura e profundidade do teu amor. Coisas que vão trabalhar conosco para que a gente se conheça cada vez mais a Cristo. Porque isso eu entendo que é a coisa mais simples de todas, Rick. Se eu sou imagem e semelhança de Cristo, para eu me tornar imagem e semelhança, eu tenho que ficar cada vez mais próximo dele. Nada melhor do que 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu estando cada mais próximo ainda, meditando na palavra, estudando a palavra, conhecendo a palavra. Sim. Né? Uma das coisas que eles ensinam com muita profundidade é um negócio chamado lético, né? Que é ler, estudar, decorar, cantar e adorar, né? E orar. Então, você lê a palavra, você estuda a palavra, você canta. Então, você usa os 5 sentidos para um único propósito, conhecer cada vez mais a Cristo. Então, basicamente, a sala de oração, eles têm cursos de imersão, o F-Hop no Brasil, cursos de inverno, de verão. Você tem um intensivo de 6 meses, que são para jovens de 17, se não me falha, 17 a 25 anos, onde eles vão conhecer com profundidade a sala de oração, né? É um outro nível de relacionamento, e eu vou contar por experiência pessoal. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes para os Estados Unidos, para Kansas. Quando você entra, né, nos Estados Unidos você tem a questão das 2 portas, né,
por causa da temperatura lá, então você tem uma porta, você entra, e ele tinha uma terceira porta, que é a porta de acesso para a sala de oração. A presença do Espírito Santo era tão grande que quando eu entrei através dessa terceira porta, que entrava para o ambiente, eu fui literalmente impactado de quase cair no chão. E não é porque tinha uma coisa diferente, é porque a presença de Cristo está lá 24 horas, 7 dias por semana. E pessoas só fazendo uma coisa, contemplando a presença de Cristo. É isso, sala de oração. Basicamente é isso. Legal, legal. Aí você foi para os Estados Unidos, ficou quanto tempo lá? Nessa primeira ida? Eu fui por períodos, né? Então eu passei um mês, depois eu fui mais um mês, 15 dias. Eu fui durante 5 anos seguidos, cerca de 20 a 25 dias. Nesse processo que você falou, que você foi no pior momento da sua vida, né? Você chega nos Estados Unidos, como que isso trabalhou na tua mente, né? No teu emocional? O espiritual a gente já sabe que é inexplicável. Mas como que isso trabalhou dentro da tua mente, do teu emocional, para você, que você parou e falou assim, não, calma aí, eu consigo voltar, eu consigo me reerguer, eu consigo... Então, quando eu fui, assim, eu conhecia a sala de oração antes, no Brasil, por pessoas falarem, mas não por vivenciar. Sim. Tá? Isso foi em começo de 2012. Eu fui para os Estados Unidos em 2013. Tá? Então, eu fui, se não me falha a memória, no ano novo de 2013, e eu fiquei lá até o final de janeiro. A hora que eu cheguei lá e eu entendi tudo isso, eu parei, e foi quando eu comentei com você que veio aquela palavra rema para mim, que foi Jeremias 29, de 11 a 14. Uhum. A frase final de Jeremias 29 a 14 fala, eu vou te conhecer, você vai me conhecer, desde que você me entregue todo o seu coração. E essa palavra rema, ela veio para mim dentro da sala de oração. Então, não adiantava, eu parei de tentar. Então, o que acontecia? Eu me esforçava demais. Eu preciso arrumar um emprego, eu preciso sustentar minha família, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso pagar minha pensão. A pensão dos meus filhos, e eu não sabia o que fazer. Quando isso caiu para mim, eu falei assim, eu inverti as coisas. Porque eu estou procurando aquilo que eu menos preciso. Quando eu entendi que eu tinha que procurar de todo o coração a intimidade com Cristo, foi quando as coisas literalmente começaram a mudar. E aí foi a mudança de chave. Tanto que isso aconteceu em janeiro. Eu estava nos Estados Unidos ainda, um pastor, que hoje ele é diretor da casa de oração nos Estados Unidos, falou assim, Eric, tem um pastor que é Imperatriz do Maranhão, que ele precisa de um administrador para a empresa dele. Eu falei, ok, vou ligar para ele, conversei com ele por telefone, ele falou assim, tô te mandando uma passagem, você precisa vir conversar comigo aqui. 3 dias depois eu estava no Maranhão, conversei com ele o dia inteiro. Uma semana depois eu peguei minhas malas, mudei para o Maranhão, fiquei 1 ano lá. Só que quando eu fui para lá, eu fui sozinho, então eu tinha me separado, eu tinha pré-divorciado, pré-separado. Recém-separado. Recente, fazia 1 ano e pouco. E eu fui sozinho, sem os meus 2 filhos. E aí, o que eu tinha que fazer? Eu trabalhava e à noite eu ia ou para um pequeno grupo, ou célula, né, como as pessoas chamam, ou ia para a igreja, né? Então, o que acontece? Eu não tinha muita atividade, e até um dia que eu conheci um negócio chamado Monte Getsemane, lá em Imperatriz do Maranhão. O que aconteceu? Um abençoado da Assembleia de Deus, lá em Imperatriz do Maranhão, ele comprou uma montanha, e dessa montanha ele terraplanou o topo dela. Terraplanou mesmo. Metade dessa terraplanagem ele fez a casa dele. A outra metade, ele foi o cara mais inteligente que eu conheci na face da terra. A outra metade ele separou, botou uns banquinhos de madeira e botou lá como se fosse um pessoal para orar. Então ele ficava livre, para todo mundo tinha acesso para lá para orar. E aí foi uma das experiências que eu tive mais presentes quando eu estava no momento de desespero. Por que eu cheguei nesse momento de desespero? Eu estava já há 8 meses no Maranhão, sozinho, e eu vinha uma vez por mês visitar os meus filhos para ver como eles estavam, ia numa sexta, voltava no domingo. Num domingo que eu estava voltando, tinha uma pessoa que estava me levando para voltar para o aeroporto, para voltar para a Imperatriz, a minha filhinha estava com 11 anos.
ela saiu correndo atrás do carro, gritando, pedindo para eu não ir embora. Isso destruiu meu coração por dentro. E aí eu peguei, e nesse domingo eu comecei a orar. Assim, Deus, eu não entendo o que o Senhor quer, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Voltei para o Maranhão, cheguei de madrugada, cheguei 1h da manhã, passei mal o dia inteiro, chorando o dia inteiro, porque eu vi a imagem da minha filha pelo retrovisor, gritando e correndo atrás do carro. E eu falei assim, Deus, eu não sou ninguém, mas eu preciso de uma resposta do Senhor hoje do porquê que eu estou aqui. O que o Senhor quer comigo? E aí me veio a palavra de... Quando pergunta assim, quem é o teu Isaac? Jacó, né? Jacó fala assim, Deus pergunta, quem que é o teu Isaac? E eu descobri que o meu Isaac eram os meus filhos. Deus, ele nunca vai competir o amor dele com ninguém. Ou você me ama, ou você me ama. Né? Mas, de qualquer maneira, eu queria assim, Deus, eu preciso de uma resposta sua. E foi quando eu lembrei do Monte Getsemane, porque um dos versículos da Bíblia fala que Deus descia ao entardecer para conversar com Adão. E eu lembrei dessa passagem, eram umas 5:45 da tarde, eu acredito. E eu falei assim, eu falei assim, gente, eu preciso sair, peguei o carro e fui para o Monte Getsemane. O que foi mais estranho para mim desse dia foi quando eu fui para o Monte Getsemane e eu vi todo mundo descendo a escada. Então você tinha um lugar para estacionar e você tinha uma escadinha e você chegava no monte. E eu vi todo mundo descendo. A hora que eu peguei, o que eu fiz? Assim, bom, sei lá, era um grupo que estava orando e estava descendo agora. Acabou. Peguei minha Bíblia. O nosso amigo derrubou tudo ali atrás, isso é legal. Acabou de destruir o celular dele. Não pode cortar essa, tá? Essa foi a piada do dia. Peguei minha Bíblia e subi. A hora que eu subi no monte, era um barulho ensurdecedor que estava em cima desse monte de Getsemane. Eu não sei, eu não consigo precisar, mas a sensação que eu tinha é que tinha mais ou menos umas 500 cigarras cantando ao mesmo tempo. E era cigarra mesmo. Eram cigarras cantando. Fazendo um barulho ensurdecedor a ponto de você não conseguir ficar. Eu não sei se alguém já teve essa experiência, mas é a mesma coisa que você tá na Fórmula 1 e os carros passarem ao mesmo tempo e você tá sem tampão no ouvido. É uma coisa que o teu cérebro balança lá dentro. É uma coisa absurda. E assim, eu vou ficar aqui. E o barulho assim, ensurdecedor, e eu pego e falo assim, não que eu acredite nisso, mas eu peguei simplesmente abri a Bíblia. Eu só abri. A hora que eu abri a Bíblia, eu falei assim, Adão, Deus descia ao entardecer para falar com Adão. A hora que eu olhei isso, eu falei, tá bom, Deus, eu tô aqui. Aí o Espírito Santo disse, mas eu tô falando com você. Não, você não tá falando comigo. Você quer ver como sou eu que tô falando com você? Agora eu não vou falar. A hora que ele falou, a hora que eu entendi isso, as cigarras todas pararam de cantar. Foi um silêncio absurdo. Assim, sou eu que tô falando com você, só que você tá com o teu ouvido tá aberto para me ouvir? Eu falei assim, eu acho que não. Então sim, então agora nós vamos começar de novo. Foi quando veio Jeremias 29, de 11 a 14. A única coisa que ele queria era meu coração. Ele não quer nenhum Isaac na minha vida, ele só quer ele. Não, talvez não seja um termo bonito, mas Deus, ele literalmente ele é egoísta. Ele é egoísta de tanto amor por nós, o amor dele é tão grande por nós que ele só quer a gente. A questão é se a gente quer ele na mesma proporção, na mesma intensidade. Mas é só um segredo. Deixa eu me entregar, eu me entrego de coração para ele e o resto ele faz. Deus, ele não é de competição, é a mesma coisa assim. Rick, toma. Mas você não larga. Ah, sim. Você não larga, sabe por quê? Porque você acha que você ainda é dono da sua vida. Deus, ele só começa a agir quando você entende que você não precisa mais segurar, você entrega. Agora é teu, Deus. Faz o que você quiser. E quando você faz isso, é quando ele começa a te entregar aquilo que você precisa. É viver os sonhos dele através dele, não através de você.